Essa é a 20ª vez que eu tento gravar esse vídeo. E não, que eu não tenho problema com câmera, não tenho problema com falar em público, muito menos problema com vídeos. O fato é que, desde que eu criei esse podcast, eu comecei a me questionar se eu realmente tinha algo válido pra falar, se realmente eu podia ajudar as pessoas. Acho que esse é um dos gatilhos de ter sido criado por uma mãe narcisista. Há uns anos atrás, eu publiquei um texto chamado Mães que Ferem. Talvez seja um dos textos mais difíceis que eu já tenha publicado na internet. O fato é que depois que esse texto foi pro ar, eu recebi dezenas e dezenas de mensagens como essa. E até hoje eu sou procurada por pessoas que buscam conselhos, que buscam informações sobre um assunto que é até difícil de rotular. E quando eu falo de mães abusivas, eu não tô falando de broncas, de falhas comuns na maternidade. Isso é humano. A diferença está no jogo psicológico. Uma mãe controladora ou superprotetora ainda tem raízes no cuidado. Mas o narcisismo é outro campo de batalha. Aqui entram a chantagem, a humilhação, a desvalorização, a inversão de papéis. Tudo gira em torno dela, nunca do filho. A autoridade que deveria proteger vira arma. E essa arma ameaça, ridiculariza, diminui. Talvez você se reconheça nessas palavras. Ou você ama alguém que carrega essa ferida. Primeiro, o narcisismo é um transtorno de personalidade onde a pessoa acredita que o mundo gira ao redor dela. No contexto materno, esse peso se multiplica, porque uma mãe narcisista não enxerga o filho como indivíduo, mas como extensão de si mesma. Ela quer controlar absolutamente tudo, e para isso, ela manipula. Alguns exemplos. Se você tira 9 na prova, ela pergunta por que não foi um 10. Se você sofre, ela invalida sua dor porque a dela é maior, ou foi maior. É bem aquilo que eu citei no episódio anterior da amiga tóxica, que tudo dela é maior, tudo dela foi mais difícil, foi mais complicado, e que ela sobressaiu, e que ela venceu e tudo mais. É bem por aí. E, inclusive, vale ressaltar que muito, como eu citei por experiência própria no episódio anterior, é uma coisa que eu vou até falar aqui mais pra frente, mas é normal que o seu ciclo se componha de pessoas narcisistas se você tem uma mãe narcisista. E quais são as marcas deixadas? Esse episódio é um exemplo disso. Eu comecei esse episódio como um vídeo. E neste momento você tá ouvindo ele em áudio com uma imagem estática porque eu não consegui terminar de gravar o vídeo. Os gatilhos são imensuráveis. O filho de uma mãe narcisista cresce acreditando que nunca é suficiente. Vive com culpa, aprende a passar despercebido porque sempre foi alvo de críticas. E na vida adulta, se isso não é tratado, a pessoa tem dificuldade em colocar limites, vive com um medo constante de decepcionar e sente que precisa provar o tempo todo que merece amor. E sabe o mais cruel? Como se fosse uma maldição, a gente tende a atrair parceiros narcisistas, repetindo o ciclo que sempre nos feriu. Muitos acabam mergulhando em ansiedade, depressão, até doenças psicossomáticas. E sim, especialistas dizem que narcisismo, abre aspas, pega. Existe um risco grande quando a gente não trata essa ferida. O narcisismo, quando não é enfrentado, ele escorre para a próxima geração. A dor que a gente não cura em nós acaba virando dor herdada pelos nossos filhos. É como se a gente repetisse o script. E eu percebi isso um dia quando o pai do meu filho
virou pra mim e falou: "Você tá parecendo a sua mãe". E nesse dia eu lembro como se fosse ontem. Eu parei, eu assustei. Mas na real, a pior parte de crescer sem acolhimento é essa busca infinita por um abraço que nunca veio. Esse desejo de ser escolhido, de ser amado, sem precisar se mutilar por dentro para merecer. Eu recebi e recebo ainda inúmeros pedidos de ajuda. E confesso, me entristece não ter uma fórmula mágica para responder, porque a maioria que me procurou eram jovens. Tinha também adultos depressivos, doentes por causa de um elo que deveria ser de amor e acolhimento. Mas não termina aqui. Existe saída. Primeiro é reconhecer que não é culpa sua. Você não escolheu nascer nesse contexto. Segundo, você tem que aprender a colocar limites, mesmo que doa. Mesmo que sua mãe grite, ameace se matar, suma para fazer uma greve de silêncio, se afasta da chantagem no ato. Assim que você identificar que vai vir um surto, se afasta. Busque apoio. Terapias, grupos de suporte, vai atrás de fé, de espiritualidade, isso é extremamente importante e essencial. E acima de tudo, aprenda a se dar o que você não recebeu. É difícil, eu sei, mas é o primeiro passo para quebrar o ciclo e ressignificar. Eu ainda não tenho a vida ideal com a minha narcisista favorita, nem a autoestima perfeita. Mas todo dia eu tento dar um passo em direção ao medo, e só esse movimento já é vitória. Esse espaço aqui é justamente para isso, para conversar sobre dores que ninguém tem coragem de falar em voz alta. Porque a sociedade já julga muito as mulheres, então quando a gente aponta defeitos, falhas em cima de uma mulher, a outra parte da sociedade tende a nos tratar como ingratos, como filhos problemáticos, egocêntricos, egoístas. Nossa cultura idolatra a figura materna quando os filhos reclamam das mães. A sociedade só idolatra a figura materna quando são os filhos reclamando ou se queixando das mães. É quase proibido dizer que a própria mãe machuca, mas a verdade é que o silêncio adoece ainda mais. É importante trazer um dado de saúde mental aqui. O narcisismo não é só um jeito ruim de tratar as pessoas, ele é classificado pela psiquiatria como um transtorno de personalidade. E sabe o que isso significa? Que o narcisista, na maioria das vezes, não se enxerga como narcisista. O manual mais usado pelos especialistas, o DSM-5, descreve esse transtorno como um padrão persistente de grandiosidade. É a necessidade constante de admiração e falta de empatia. Mas olha o detalhe, o narcisista quase nunca se enxerga como narcisista. Ele não tem discernimento do estrago que causa. Para ela, é tudo natural, quase automático. Não é que acorde de manhã e, vou destruir meu filho hoje. Não, é inconsciente, involuntário até, eu diria. Mas ainda assim é destrutivo. E é exatamente por isso que lidar com esse tipo de relação exige tanto cuidado, muito limite e muitas vezes afastamento. Estudos mostram que esse tipo de comportamento surge como uma forma de compensar a vergonha, a ansiedade e o medo de não ser suficiente. E foi quando eu comecei a olhar para a infância da minha mãe, como a forma como ela foi criada, a violência, os abusos que ela sofreu pela inexperiência, pela imaturidade dos meus avós, que eu comecei a ter mais empatia e comecei a perdoar as dores que ela me causou. Só que não dá para esperar que o narcisista acorde um dia e diga: é verdade, eu sou narcisista, eu vou mudar. Isso simplesmente não acontece. É aí que mora o perigo. O comportamento continua sendo destrutivo, mesmo que ela não perceba. E por isso, quem está do outro lado precisa aprender a se proteger, a colocar limites e buscar apoio. Porque esperar reconhecimento do narcisista é como esperar que alguém sem espelho descreva o próprio rosto.
Se esse tema falou com você, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque muitos a gente pode transformar cicatrizes em conversa e feridas em força. Até o próximo episódio.